aos navegantes. Estamos de volta no programa Visões Navegantes ao lado do André Monteiro e hoje o tema é segurança pública e ele está respondendo perguntas dos nossos seguidores. Vamos ver mais uma pergunta aqui para o André Monteiro. André Monteiro, na sua visão, o que seria necessário para ter mais segurança pública mais eficaz na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo? Então, boa pergunta. Como eu havia dito antes, o nosso problema é estrutural, tá? A gente precisa reestruturar a segurança pública. Agora, para isso, Guimarães, tem que ter boa vontade do parlamento, tem que ter boa vontade do legislativo em tocar num assunto tão sensível para fazer uma mudança realmente na estrutura da segurança pública. Veja, só 3 países no mundo tinham o sistema de segurança pública que tem o Brasil, tá? Que é um sistema onde não há o ciclo completo de polícia. Eu falo nisso porque esse assunto ele vem à tona sempre, e isso já tem muito tempo que os legislativos, os parlamentares tocam nesse assunto e tentam debater, e isso acaba afundando, acaba sendo arquivado esse debate, acaba sendo suspenso. Mas é importante a gente entrar nesse debate. O que significa o ciclo completo de polícia? É aquela polícia que assume uma ocorrência, tá? Vamos supor, um exemplo, o policial está ali fardado, ele prende um marginal que acabou de praticar um roubo, e aquela polícia, ela fica responsável por fazer todo o ciclo completo, ou seja, a investigação, o inquérito, até que esse inquérito chegue ao Ministério Público. Por que isso? Isso é muito mais eficaz. Eram 3 países que não tinham o ciclo completo de polícia. Agora são 2. Se eu não me engano, agora só o Brasil, na verdade, continua com essa mesma estrutura de segurança pública. Ou seja, por exemplo, nós temos um efetivo muito reduzido das polícias. No Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, eram necessários um mínimo de 63 mil policiais militares. Nós temos em torno de 40. Olha só a discrepância de números necessários, porque nós temos Polícia Civil, nós deveríamos ter aí pelo menos uns 20 mil policiais. Nós temos em torno de 7 mil, 8 mil policiais civis. Tá? Então assim, fica muito difícil você levar à frente uma investigação, um inquérito com um número tão reduzido de policiais civis. E nós temos um efetivo que não é o ideal, mas é maior do que a Polícia Civil, que é a Polícia Militar. Então o que se faria? A Polícia Militar ela poderia ficar responsável pela investigação e inquérito de crimes de menor potencial ofensivo. Então isso faria com que a Polícia Civil ela tivesse uma despreocupação, tá? Ou a preocupação só em investigar e conduzir inquérito de crime de maior potencial ofensivo, seja um homicídio, seja um sequestro. Isso facilitaria para as polícias e principalmente para a sociedade que ia ver, com certeza, um resultado melhor em suas necessidades. Para você ter uma ideia, o artigo 144 da Constituição, no seu parágrafo 1º, inciso 2, diz que prevenir e reprimir o tráfico ilícito de drogas é de responsabilidade da Polícia Federal. Ou seja, a Constituição está falando que reprimir o tráfico de drogas é de responsabilidade da Polícia Federal. Só que a Polícia Federal ela tem em torno de 13 mil policiais para tomar conta dos portos, aeroportos, Polícia Marítima, fora a segurança das autoridades, fora os problemas que ela tem com a Receita Federal, inclusive que ela apoia a Receita Federal em operações, fora o contrabando e o descaminho. Olha só quantas atribuições tem a Polícia Federal, com em torno de 13 mil policiais apenas para fazer tudo isso. Será que ela consegue combater o tráfico de drogas, que é um dos piores crimes da nossa sociedade, que tem gerado dezenas e milhares de mortes por causa da guerra entre facções?
Então, assim, isso é muito preocupante, porque a Constituição está falando que, inclusive, combater o tráfico de droga nas favelas e nos morros é de responsabilidade da Polícia Federal. Mas, no entanto, quem combate esse crime nos morros e nas favelas, em sua maioria, quem é? Polícia Militar e Polícia Civil. Então, a estrutura da nossa segurança pública era falha. E nós precisamos urgentemente, Guimarães, rever tudo isso. Agora tem que ter força de vontade, tem que ter boa vontade dos nossos parlamentares e dos nossos políticos, de falar, calma, nós estamos certos e o mundo todo está errado, ou o mundo todo está certo e nós estamos errados. Nós temos que ter um pouco de coerência e deixar a hipocrisia de lado e reconhecer que nós temos um sistema de segurança pública arcaico e ineficaz. Isso é pura verdade. Eu estava aqui pensando enquanto você falava, essa entrevista acabou virando uma aula de verdade. Por exemplo, esse é um tema que podia, ou talvez até já tenha caído nas provas do Enem. Se você, por exemplo, assistir mais uma vez, 1, 2, 10 vezes esse vídeo aqui do nosso podcast, e esse tema cair numa prova do Enem, e você escrever tudo que o André Monteiro falou aqui agora, você vai tirar a nota máxima, que é nota 1000 no Enem. Você está de parabéns, André. Esse é o André Monteiro, esse é o programa Aviso aos Navegantes. Nosso tema de hoje é segurança pública municipal, estadual e federal. A gente volta já já. Não sai daí não, hein?